E quando a gente cobrou demais o naming rights do Corinthians, por culpa dele, André Sanches. Porque o André Sanches, publicamente, ou interna em off, ele falava, cara, já contei essa história aqui em 2015, no dia 3 de dezembro de 2015, vamos apresentar o naming rights da Arena para atazanar ou a festa do Santos ou do Palmeiras, então campeão da Copa do Brasil. E sabe, ninguém perguntou. Então assim, ele foi de uma irresponsabilidade, de uma infantilidade muito grande, mas agora tem méritos inegáveis o Andrés e o Corinthians pela força que tem, porque é aquela coisa, como disse o presidente da empresa, que vai dar o nome da Neoquímica Arena, falou, olha, é o Corinthians, 35 milhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, que tem, e eu já contei aqui do caso de semana passada, não vamos contar de novo, do Pepsi da Fiel, que vale a pena. O naming rights vale muito a pena. Claro, tem uma longa discussão se vai falar ou se não falar, como eu falei semana passada, e hoje é mais importante falar do Corinthians e falar desse acerto, que é um mega acerto. Ah, mas quando o Palmeiras acertou com a Aliança em 2013, era o mesmo dinheiro, mas é mais coisa se você fazer a cotação. Cara, é de cada um. Como cada um tem o seu contrato, cada um tem o seu valor, às vezes a gente é bem pago, a gente às vezes é mal pago, no Brasil mais mal pago do que bem pago, às vezes a gente, e não estou falando da data, mas assim, de repente eu posso valer mais, de repente eu poderia oferecer mais, e é de cada um, de cada profissão. Ah, poderia ser melhor vendido, ok, vai vender. Ontem, nos lugares que eu trabalho, que eu faço toda segunda-feira à noite falando sobre marketing esportivo com o professor Fernando Fleury e convidados, justamente a gente estava com dois, inclusive o filho do grande Ivair, o Denis está citando o Ivair, o príncipe, que trabalhou na Arena Corinthians. Que legal. E assim, a gente falando muito sobre exatamente, ele participou ativamente de reuniões de naming rights. E sei também, no caso do Palmeiras com a Allianz Parque, com a W Torre, e sei de outros casos também, a dificuldade que é a negociação, e uma vez negociado, também toda a formalização. Não é um negócio fácil. E nesse gente. momento que e nesse momento, está, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Era um momento, sinceramente, que desde que a Arena foi inaugurada, era um momento que eu, em 14, antes da Copa do Mundo, talvez se você falasse, olha, o Corinthians vai acertar o naming rights, tá? Digamos, eu sabendo da pandemia, e não soubesse quando foi, falei, o último ano que eu ia falar foi durante a pandemia. Claro. Que eu ia falar que teria um acerto, ainda mais com todas as dificuldades financeiras. Ah, mas não vai pagar todas as contas. Sim, gente, não paga. Mas vem cá, de novo, aquilo que a gente comentou até aqui na Jovem Pan. Você prefere. Ah, poderia ser 350, poderia ser 400, ok. Mas vem cá, você prefere ter 300 em vez de 350, 301 ou não ter? Ah, mas vai pagar com a dívida da Caixa. Gente, ótimo! Poderia ser melhor? Poderia ter vindo antes? Poderia, mas não é assim, ou por exemplo, a Emirates, que tantas vezes se falou, até se brincou, se fez mesmo. Cara, pensa no negócio da Emirates, quantos voos da Emirates saem do Brasil? Será que era o caso? Para a Arena Corinthians, se fosse a Arena do São Paulo, a Arena do Flamengo. Então, sabe, tem que entender que é muito complexa essa negociação. Verdade. Então, uma vez acertando, parabéns, e mais ainda, há 110 anos, parabéns, Corinthians, por tudo. Parabéns pro Andrés. Sim, parabéns pro Andrés, o primeiro mandato do Andrés, para mim, vocês podem concordar ou discordar, para mim foi o maior presidente que eu vi, fazer diferença em clube. Ele fez com uma série de situações, ele fez o CT, o estádio, o título mundial veio no mandato do Gobi, mas era uma coisa gerada por ele. Sim. Esse segundo mandato achei muito ruim. Sim. Ele fez coisas do tipo mesmo assim, tirar clássicos do Morumbi, foi uma coisa boa pro Corinthians, e você enfraquece o adversário. Ele fez uma série de coisas legais e reputa o melhor presidente que eu vi trabalhando de ponta a ponta. O segundo mandato, ele não deveria ter aquela história de não voltar onde você já foi feliz. Mas agora, com essa tacada, eu não sei se vai dar certo, se o Conselho vai aprovar ou não, mas com essa tacada, eu acho que fecha como o maior presidente da história do Corinthians. Deverá. Não sei o que vocês pensam, queria que vocês falassem também sobre o Márcio Nilson. Vai lá, Marcelo. Eu vou também muito nessa linha que você fala, viu, Flávio? Claro que nesses últimos meses o trabalho no Corinthians não foi bom dentro e fora de campo. A dívida vai aumentando, vai gerando problemas. Quando o time não conquista títulos, a coisa também atrapalha. Imagina se o Andrés, por exemplo, fosse o presidente do São Paulo, com essa lacuna toda de títulos. Aí as críticas seriam desastrosas para cima dele. Mas ele foi um presidente que foi vitorioso no Corinthians. Você fala com os jogadores, Flávio, com aqueles que têm um bom relacionamento, e eles dizem que o que o Andrés fala para eles é sagrado, assim, tipo, tá atrasado. O Corinthians pode estar atrasado meses de salário, mas o Andrés falou que vai pagar dia 5, por exemplo. Os caras confiam e por isso que o Corinthians chega em final de campeonato com dinheiro atrasado. Ah, mas esse não é o mundo ideal, isso tá errado. Claro que tá errado.
Todo mundo sabe que tá errado, que o cara tem que receber, que o cara, se é dia 5, dia do pagamento, o cara não pode pagar dia 5 de 60 dias depois. O mês é o mês correto e tal, mas no futebol todo mundo tem problema. E os caras confiam no presidente. Esse é o ponto. Entendeu? Os caras confiam no presidente. O Corinthians, sobre a sua arena aí, que agora vai ter um nome, desde a Copa virou motivo de chacota, né, Flávio? Porque virou Arena São Paulo, virou Itaquerão, virou Itaquera Stadium, até pela circunstância de uma Copa do Mundo se chamar o nome do local pelo nome da cidade. Como aliás a Arena em Munique também. Então, os rivais tiravam o sarro e o corintiano normal. ficou bravo. Agora vai entrar uma grana, se valia mais. Eu tava aqui pra defender, então, né? Pois é. Ainda bem. Se valia mais, o Corinthians queria mais, como queria lá atrás, quando o estádio foi inaugurado, viu que não valia tudo isso, ou não conseguia vender por tudo isso, porque colocar preço nas coisas dos outros é muito desagradável. Vai entrar essa grana para dar um belo respiro ao clube. E isso, com certeza, vai ser bom pro Corinthians, que vai conseguir contratar jogadores e ter um time muito melhor. E parabéns ao Corinthians. Pra gente que é da ZL, né, Flávio? Ter um time desse porte por lá é muito legal e mais um ano aí de muita história para um clube muito importante aí pro nosso futebol. É nóis. Ô Nilson, você acha que vai ter influência na eleição? Acrescentando além, obviamente... Pode ter, sim, pode ter. Primeiro cumprimentar o Corinthians. Corinthians aqui, ó, me arrepia, amigo. Ó, só de falar o nome Corinthians já fico arrepiado. Só de falar. Não precisa muita coisa, não precisa ter jogo, não precisa ter nada. Corinthians é diferente, entendeu? Corinthians é o povão, é a paixão do torcedor. São dois clubes no Brasil absolutamente diferentes. O Flamengo e o Esporte Clube Corinthians Paulista. Esses clubes são diferentes. Nós temos inúmeros clubes aí vitoriosos e que eu tenho um profundo carinho e respeito imenso. Mas esses clubes são diferentes. A massa flamenguista, a massa corintiana forma um clube diferente. Eu não sou favorável a esse negócio de perpetuar em poder. Mesmo que troque o nome das pessoas. Sabe? Sai o Andrés, entra alguém do mesmo grupo do André. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Eu sou mais pro seu lado aí. Eu divirjo com você muita coisa, mas nesse aspecto eu sou mais do seu lado. Eu acho que o futebol vai crescer no Brasil se nós tivermos empresas interessadas em tomar conta dos clubes de uma maneira mais profissional. Sabe? Por exemplo, dirigente que afunda o clube deveria pagar com seus bens. Claro. Isso deveria ser uma coisa... Lei. Tem uma lei, mas eles não exercem, porque senão pode sobrar para os conselheiros também. Aí os caras já não deixam. Afundou o clube, vai pagar com seus bens. Então, a perpetuação do poder não faz bem. Nós tivemos isso já com o Matheus, antigamente no Corinthians, depois com o Dualib, no Corinthians, que ficou se perpetuando no poder. Agora o Andrés também, não é o Andrés só ele, mas o grupo do Andrés se perpetuando no poder. Eu acho que isso não é saudável para a instituição. Eu não estou entrando no mérito se foi boa ou ruim a gestão do cara. A ideia em si. Né? Isso, não é saudável para a instituição Corinthians. Sabe? Então, mas de toda forma é um clube gigantesco. Esse negócio de name right aí demorou uns 2, 3 anos, mas que o Beto Saad vinha todo dia aqui falando que o name right estava vendido. Demorou uns 3 aninhos. Mas só por que o Beto Saad falava? Porque o André Sanches falava. Vocês porque não acham? Eu tô falando aqui coisas. Uma vez o André me falou, vai sair. Esse que eu te falei de 2015, ele falou em off. 2015 já falava. Ele falou em off. Nós estamos há 5 anos. Então, ele falou, mas pode falar? Não, pode falar até pra sacanar teu time e tal. Então tá bom, você quer falar? Aí eu perguntei antes numa entrevista, ele falou e falou em on. Então, nisso, o Andrés foi profundamente responsável. Era o Andrés que passava pra todo mundo, olha, vai sair. Os caras ficam agitando. A culpa foi do André, não foi a imprensa que inventou, isso foi o Andrés. Mas agora ele tem mérito legal pra acertar. Só tem uma coisa que me incomoda um pouco. Porque pô, o Márcio já estão bramando de estádio genérico. Isso eu acho ruim. Isso é feio. O Márcio é ZL, mas o Márcio é ZL. O Márcio é ZL de condomínio. Eu sou ZL puro, lachão mesmo, né? Pra nós da Zona Leste, esse negócio de name rights. Funciona, muito cara. chique. Pra nós lá de Itaquera, sabe que é legal Penha, agora? na Vila Esperança. Que raio é name right? Flávio, É o nome lá do mais ou estádio. menos como chama o estádio. É muito melhor assim. A coisa tá tão Você íntima. chegar lá na Penha e falar assim, lá no meu bairro, fala assim, what's your name right? Não, o Flávio tá de sacanagem, pô. já tá NR.
Você vai ver redes sociais, já tá NR, é legal. O pessoal já tá falando de NR. Evidente. Agora, olha, o jogador mais inteligente que eu conheci no futebol, aliás, reputo uma das pessoas mais inteligentes com as quais eu tive a honra de conviver, muita honra, aprendi muito com ele. Chamava-se Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. E ele definiu o que é ser corintiano. Uma bela definição. Fala, Magrão. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não têm voz nunca, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar. Quer dizer, a torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não lhe é dado de direito. Taxa de hipocrisia nessa declaração, zero, né? Zero. Só o Magro não tinha esse negócio. Quando também, ele era santista, você pediu uma entrevista para ele, ele falava, mas eu vou tomar uma cerveja lá no Bar da Torre, cerveja, e tomava cerveja. Uma vez o Hélio Mafia ficou maluco, que ele tava dando entrevista dentro do vestiário. Pra mim, o cerveja falou, aqui não, cerveja, aí pegamos uma cerveja, ele, né, porque eu não bebia, eu não bebo, e o Magro fomos tomar cerveja lá, não tinha esse negócio de... Aí ele falava assim, não gosto de treinar, mas eu vou resolver o campeonato. O que ele fazia? Treinava pouco e resolvia o campeonato. E mesmo em 82 ele teve um desempenho absurdo, A democracia corintiana só existiu por causa dele. Sim, claro, o Vladimir pela foi qualidade técnica, foi importante, mas a inteligência dele foi um diferencial absoluto, e aí quem era o cara? Ele só não foi inteligente com ele mesmo, infelizmente, né? Desde os tempos de faculdade. Ele não foi inteligente com ele mesmo. É a escolha dele, né? Escolha, mas não foi inteligente. Porque poderia estar entre nós aqui, se tivesse sido inteligente com ele, né? É o que a gente combate tanto para os nossos filhos, né? Não entre em bebida, não entre na droga, né? Então, é isso que a gente fala para os filhos. O Magro bebia, só bebia. Bom, não. Vamos ficar só na bebida? Vamos ficar só na bebida. Mas bebia exageradamente e morreu de cirrose. Os últimos anos do Sócrates, até mais ou menos parecido com o Flávio, a gente ficou muito próximo, até porque eu era o motorista dele em muitas ocasiões, né? Que a gente fazia muitos eventos e a gente tinha uma amizade muito grande que passou até para meus filhos, graças a Deus. E assim, e até brincava que eu era meu motorista, porque assim, como eu não bebia, então era fácil para levá-lo, transportá-lo. E o Sócrates, a definição que eu acho ótima do Sócrates é do amigo dele, que por ser amigo dele não podia ter o nome, a não ser se chamar Cachaça. E o Cachaça dizia que o Sócrates era um artista, porque ele era chamado de doutor, ele nunca tinha operado uma galinha, era a expressão. Ele era um grande jogador que se jogava de costas e tinha as LPs gravadas, sendo que não dava pra ele cantar o que ele cantava. Então era um gênio, né? E até a política, tudo que o Sócrates falava, você discutia, mas mesmo ele falando o maior absurdo possível, era genial. E isso é bacana, aí voltando ao tema Corinthians, porque é bem isso, né? Ele era um grande santista, né? Um grande torcedor, ele era o contrário, ele não comemorava gol, levantava o braço não só pela questão política, ele teve momentos que ele quase foi escorraçado de vestiário do Pacaembu, acho que o Flávio estava naquele famoso jogo que estava lá. O Amaral. Então assim, vários casos assim, ele poderia não parecer, e ele identificou e encarnou pela genialidade dele, que é isso, que é o Corinthians e que é muito mais. Eu costumo dizer que o corintiano ele não torce pelo Corinthians, ele não ama o Corinthians, o corintiano ele Corinthians, o Corinthians virou um verbo, né? E assim, e fala aqui um palmeirense, evidentemente, que é muito xingado pelos palmeirenses, porque eu tenho o maior prêmio da minha carreira foi exatamente há 10 anos atrás, nos 100 anos do Corinthians, na Gaviões da Fiel, estava um texto meu, de um palmeirense assumido, que eu falando que eu acho que é o Corinthians, e acho do lado do palmeirense. Então o Corinthians tem essa capacidade de fazer com que eu seja muito xingado, e por culpa do Vampeta, e culpa sua, mais do que do Vampeta, de fazer aquela aposta no passado. Durante um derby que o Palmeiras perdia por 1-0 no Allianz Parque, você falar, pô, se o Palmeiras chega lá, eu vesti a camisa do Jadson, ainda mais do Jadson, fica mais apertadinha, e eu mais gordinho e tal. E até hoje o pessoal me esconjura. Não sabe brincar, né? Não sabe brincar, mas faz parte. Mas enfim. Mas o Corinthians é isso, é uma brincadeira
brincadeira sadia, é algo muito sério e vai muito além do futebol, vai muito além das conquistas, porque, insisto, o maior momento do Corinthians, ou de corintianando o Corinthians, dos seus corintianos, é a invasão do Maracanã, que era um jogo de semifinal do campeonato por um time que não ganhava nada havia 22 anos. E isso, independente de ter ganhado, como ganhou da máquina do Fluminense, pela chuva, nos pênaltis, e ter perdido no domingo seguinte para aquele fabuloso Inter do Falcão e do Minelli, foi fantástico. Não eram das 140, não eram 70 mil corintianos. Sim, tinham muitos flamenguistas, torcedores do América, do Botafogo, do Vasco, estavam lá. Mas, gente, só o que foi... Torcendo pelo Corinthians. Mas o maior momento que eu vivi... Pra mim, o momento mais do Corinthians é a invasão, porque não levou a título, mas não importa. É isso. Aliás, o maior momento que eu vivi dentro de Flávio, deixa eu só pegar esse gancho aí, um minutinho só peço desculpa. Esse é um dos maiores momentos da história do rádio brasileiro. A entrada do Corinthians em campo no Maracanã, descrita pelo Osmar Santos. Sem dúvida. Olha, quem não ouviu, vai lá no YouTube. Bota lá no YouTube. Osmar Santos, entrada do Corinthians no Maracanã. No filme da invasão corintiana tem 1977. O rádio... 76. 76, isso mesmo. 5 de dezembro de 76. Essa entrada do Corinthians no Maracanã, narrada pelo Osmar, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi no rádio. Uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. O maior momento que eu vivi como repórter de campo, e foi muito tempo, mais de 20 anos, foi no momento que o Corinthians foi campeão, 13 de outubro de 77. Eu nunca vi coisa igual. Eu falo isso, os caras invadiram o campo e eles não sabiam o que fazer. E muitos comiam a grama, mas não era, eu não estou falando eu estou falando muito sério. O cara falava assim, eu preciso guardar isso de alguma forma. A rede do Morumbi, ela foi cortada em pedacinhos. Pela primeira vez, quase toda a primeira vez. As pessoas andavam de joelho para lá e para cá, o joelho ia ficando rasgado. E depois a Paulista fechou, você não conseguia passar do... Eu passei a noite em Claro. Esse é o Corinthians. Não porque eu estivesse torcendo, mas porque eu não conseguia passar de ônibus, né? A Paulista foi fechada pela torcida e só foi embora no outro dia porque o Zé Italiano, na época da Gazeta, subiu aqui na Marquise da Pan com o megafone e falou, gente, vamos embora. O Zé Italiano era uma espécie de Chico Lang, né? Aliás, o comemorar na Paulista se deve à torcida do Corinthians de 76 da invasão corintiana. Ela comemorou a vitória nos pênaltis. Aí se virou a tradição e mais ainda com 13 de outubro de 77. Começou também com isso. Foi uma comemoração na Avenida Paulista. Foi uma coisa maluca. Eu falei, nossa, isso aqui que eu escolhi pra trabalhar, eu era só novinho. Tem uma torcida maior, que é a torcida do Flamengo. E o corintiano não pode ficar bravo com isso. Sem dúvida. Mas a gente não fique bravo com isso. Aí é que tá. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Ela é até maior em números, mas a gente convive contra o Corinthians. Então aqui é diferente. Conviver. E outra coisa muito importante. Não dizer que é maior, melhor, que é mais intenso. Torcida. Quando eu tô falando torcida, não tô falando uniformizada. Tem nada a ver com uniformizada. Que parece que o Corinthians depende dessas facções. Não tem nada a ver. Não, torcedor mesmo. O primeiro corintiano. Torcida de verdade, tá? E o Magro... Nossa, que bom. Parabéns à nossa produção, Diogo Mesquita, por ter resgatado o cara mais inteligente que eu conheci no mundo do futebol, disparadamente. Chegar a sentar e falar assim, ô Magro, preciso de uma entrevista. Tá, mas não vamos falar de futebol. Ah, tá bom. A gente fala de é mais legal assim, porque ele era tão inteligente que ele falava, e assumidamente, algumas pataquadas, algumas coisas absurdas. Aí eu brincava muito, tá bom, vai, defende. Cara, em 48 segundos, ele defendia de uma maneira... ou em 5 minutos, ou 10, ou 20, que você, mesmo discordando ao final dele, mas os argumentos eram tão inteligentes, eram tão fora da caixinha, que mesmo no final das contas eu continuava discordando dele, mas a genialidade de de dialogar, de conversar e passar a ideia dele era um negócio impressionante. Vamos pro intervalinho, já a gente volta aí, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do São Paulo, vamos falar do Santos, enfim, vamos falar do Nenê, né, que tá fazendo gol pra caramba aí, o que tá acontecendo? Vamos lá, a gente volta já. Jovem Pan News. Jovem Pan.